Olá! Primeiramente, muita gratidão por você estar me acompanhando aqui hoje. E hoje a gente vai falar um pouco sobre essa técnica, né? O que é o Theta Healing. Uma técnica que muitas pessoas ouvem falar, mas poucas sabem de fato o que ela é capaz de fazer. E o que é o Theta Healing? O Theta Healing é uma técnica de cura energética que, através de um processo meditativo, permite que a gente se conecte com a energia da fonte criadora. E, diante dessa conexão, nós conseguimos, então, acessar a onda cerebral Theta. E nela é possível realizar curas físicas, psicológicas e emocionais em poucas horas. E como funciona uma sessão de Theta Healing? O curador guia o cliente durante essa meditação. E quando os dois juntos sobem para essa frequência cerebral Theta, que é uma das 5 frequências cerebrais que a gente utiliza, é responsável pelo nosso relaxamento profundo. Bom, nessa frequência Theta estão localizadas as nossas memórias, nossas sensações e os nossos comportamentos, crenças e atitudes também são governadas por ela. Criada essa conexão com o cliente, que por ser energética não tem espaço-tempo, o que quer dizer que pode ser feito de qualquer lugar do mundo, o curador realiza uma limpeza energética e o alinhamento e abertura dos seus centros psíquicos, que são os chamados chakras. E o que são esses chakras? Os chakras são centros energéticos ao longo da nossa coluna vertebral. Eles funcionam como vórtices de energia, que absorvem, filtram e repõem a nossa energia vital que o nosso corpo precisa. Eles correspondem a algumas das nossas glândulas do sistema endócrino, então também são responsáveis pela nossa respiração, digestão e até procriação. Na psicologia, os chakras, cada um dos 7 chakras que são os mais importantes, eles têm relação com todas as áreas da nossa vida. Então, nosso primeiro chakra, localizado no períneo, que é o chakra básico, ele é o responsável pela nossa sobrevivência e também é o que nos conecta com a Terra. Ele serve de apoio para todos os outros chakras. Acima dele, nos órgãos sexuais, está localizado o nosso chakra sacral, que é o responsável pela nossa energia sexual. Logo acima do seu umbigo, 3 dedos acima do seu umbigo, nós temos o chakra do plexo solar. Ele é o chakra do nosso poder pessoal. É o que é o responsável também pelo nosso sentido empático. Então é o que nos possibilita entender uma outra pessoa, se colocar no lugar de outra pessoa. No centro do nosso peito nós temos o chakra cardíaco, que está relacionado com o nosso auto-amor e o amor com as outras pessoas, e também é o responsável por equilibrar os nossos níveis emocionais. Na garganta nós temos o chakra laríngeo, responsável pela nossa comunicação, expressão e a nossa identidade interna. No centro das nossas sobrancelhas nós temos o chakra do terceiro olho. Ele está correlacionado com a nossa inteligência, então ele é o responsável pelas nossas crenças, pela nossa imaginação e pelo nosso entendimento da realidade. E por último, acima da nossa cabeça está o nosso chakra coronário, ou chakra da coroa, que é o que nos liga à nossa espiritualidade. Então, da mesma forma que o chakra básico faz essa nossa conexão com a Terra, o chakra da coroa faz a nossa conexão com a energia da fonte criadora, com a energia do universo. Terminada essa parte da sessão do alinhamento dos chakras, você, como cliente, vai me dizer o que você quer trabalhar. Então, o curador inicia o trabalho de crenças através do digging, que é uma técnica de escavação para encontrar a crença raiz. E ressignificando essa crença raiz, todas as outras crenças que estão por cima, crenças superficiais, elas se dissolvem também, consequentemente. Todos nós temos 4 níveis de crenças. O primeiro nível é o nível central, que são coisas que nos foram ensinadas e aceitas desde a nossa infância, que acabaram se tornando parte de nós, que ficam localizadas no lobo frontal do cérebro. Em segundo lugar, estão as de nível genético,
que são as crenças trazidas dos nossos antepassados e elas ficam no nosso campo morfogenético. Em terceiro lugar, estão as crenças de nível histórico, que elas são trazidas de vidas passadas ou de consciência coletiva e elas ficam localizadas no nosso campo áurico. E em quarto lugar, estão as nossas crenças do nível de alma, que é toda a nossa identificação como ser humano. Eu vou só te dar alguns exemplos. Se você não consegue ter disciplina, se sente insegura, tem uma sensação de abandono ou ainda não consegue lidar com o seu próprio sustento, isso pode estar ligado a um chakra básico bloqueado ou ainda crenças como o dinheiro é a raiz de todo mal ou querer não é poder. E por que essas crenças se desenvolvem? Geralmente está ligado à infância. Na sua infância, você pode ter sido privado de necessidades básicas, como carinho, ou pode ter passado por dificuldades financeiras, ou ainda perda recorrente de bases, como moradia, por exemplo. E se você tem uma dessas crenças, ou se você se identificou com alguma dessas coisas que eu falei, provavelmente você não vai prosperar financeiramente e não vai ter consciência do verdadeiro problema. Se você é controlador, por exemplo, tem dificuldade de acessar o seu poder pessoal, está sempre irritado, tem dificuldades digestivas ou metabólicas e dificuldade em relaxar, isso pode ser decorrente de pais muito controladores e repreensivos ou ainda de falta de motivação para que você mesmo resolvesse os seus problemas e os seus obstáculos. E se esse é o seu caso, você pode ter crenças como eu não sei o que é melhor para mim, a opinião do outro é mais importante que a minha, ou ainda eu não sei criar nada, é melhor pedir para outra pessoa fazer. E esses são só alguns exemplos de como as suas crenças podem guiar a sua vida até hoje. A gente costuma dizer que o problema nunca é o problema em si. Isso porque o problema aparece como um sintoma para que a gente tome consciência e resolva a causa, no caso, a crença raiz. As crenças podem ter até relações com doenças, sejam elas físicas, emocionais, psicológicas. Veja se para vocês faz sentido. A ansiedade, por exemplo, está muito ligada a pessoas que não conseguem confiar no fluxo natural da vida. Diabetes geralmente aparecem para pessoas que ficam muito tempo sonhando com o que elas poderiam ter sido ou que sentem grande necessidade de controlar. A gastrite vem de uma incerteza prolongada ou de uma vibração de autocondenação. Dores de garganta por medo de expressar suas emoções, torcicolor por uma teimosia inflexível. E até a rinite alérgica vem de uma congestão emocional ou de crenças de perseguição ou muita culpa. Para cada hábito que a gente tem, para cada experiência que a gente vive e para cada padrão que a gente repete, tem uma necessidade interior ligada a ela. E essa necessidade é uma crença que a gente tem. Se não existisse a necessidade, não existiria o padrão, o hábito e a experiência. Há algo dentro de nós que precisa dos maus relacionamentos, dos fracassos, da raiva, dos cigarros, dos maus tratos, seja o que for que representa um problema para você. Quantas vezes você já falou ou já ouviu alguém dizer nunca mais eu vou fazer isso? E antes que o dia terminasse, estava lá a pessoa fumando cigarros novamente ou falando um monte de coisas horríveis para alguém que ela amava. E isso só reafirma e só aumenta o problema. Porque diante disso a gente passa a se julgar e aumentar a nossa carga de culpa que a gente carrega. Nós nos julgamos fracos, sem força de vontade, sem disciplina, sendo que essas coisas nada têm a ver com força de vontade ou com disciplina. É um sintoma de um efeito externo. E tentar se livrar do sintoma sem trabalhar na dissolução da causa é inútil. E por mais difícil que seja a questão com que você está lidando agora, ela é apenas
efeito externo ou um padrão de pensamento interno. Algumas coisas em que acreditamos são positivas e alimentadoras. Pensamentos como olhe para os dois lados antes de atravessar a rua podem nos ser úteis a vida toda. Todavia, dizer a alguém não confie em estranhos para uma criança pode fazer muito sentido, mas para um adulto continuar tendo essas crenças só vai resultar em isolamento e solidão. É muita informação, né? Eu sei, mas creio que já deu para você ter uma ideia da importância de identificarmos o problema raiz quando um sintoma surgir. Isso também faz parte do processo de autoconhecimento. Eu vou parar por aqui porque esse vídeo já está ficando muito longo, mas no próximo vídeo nós vamos falar sobre a instalação de sentimentos e vamos juntos fazer uma meditação em Theta para aceitar essas sensações. Então não deixe de assistir porque só essa meditação já vai mudar muito o seu estado. Você tem alguma dúvida? Algo que gostaria que eu respondesse? Comenta aqui embaixo que no próximo vídeo eu respondo tudo. Espero que você tenha gostado. Gratidão por estar comigo e muita luz para você.